a gente percebe essa situação interessante aqui, né? Porque o samaritano estava certo e porque Marta estava errada, e suas atitudes foram basicamente as mesmas. Se por um lado a religião, impede que o sacerdote e o levita acudam o homem semi-morto, se nós observarmos Levítico, por exemplo, o sacerdote não podia se aproximar de cadáver, e o levita também não, pessoas que serviam no templo. Então existe uma preocupação religiosa ali, então é melhor não se aproximar. Por outro lado, nós temos que a preocupação e a ansiedade de Marta levam ela a assim, uma espécie de prestação, parar de prestar atenção ao que de fato é uma atitude religiosa para Jesus. Diferente da lei, que não toque, não pegue, não olhe, não se aproxime, Jesus tem uma outra visão e ele passa a visão para os seus discípulos. Então a gente percebe aqui, a ansiedade, a preocupação levam Marta a simplesmente se focar em outra coisa. Jesus sempre ensinava isso, que maior que a religião é o coração da pessoa, porque a estética muitas vezes fala uma coisa e o coração está longe, o que está fora fala uma coisa e o coração está longe. Então aqui existem duas atitudes, por um lado a legalidade, a rigidez da lei, dos oficiais do templo, do sacerdote, do levita. Do outro, a ansiedade e o querer agradar Jesus, servindo. Duas atitudes muito comuns dentro dos nossos contextos de fé, eu não posso agir assim por conta de que a minha religião proíbe, eu tenho de fazer isso porque a minha religião manda. Muito interessante isso, Eu não faço porque a minha religião não permite, e eu tenho que fazer porque a minha religião obriga. As duas atitudes são condenadas nos textos que a gente viu. Na primeira, a gente tem aqui que a religião é mais importante que a vida de alguém que está à beira da morte. Ser religioso é você cumprir sua atitude diante de Deus e o resto que se dane no futebol clube. Desculpe aí a expressão chula. Aliás, eu acho que o Palmeiras já é campeão, mas enfim. Não se distraia com essas coisas do mundo. Mas não esqueça do Salmo 92:12. Como o Palmeiras florescerá o justo. Voltando aqui, porque nós somos religiosos, mais ou menos. Jesus diz isso, Parece que as duas atitudes são condenadas no texto, porque na primeira a religião é mais importante que a vida de alguém que está à beira da morte, e não posso aproximar simplesmente, porque e se a pessoa estiver morta? Eu vou estar contra a fé, a lei da religião judaica. A segunda atitude mostra a ansiedade de fazer as coisas do modo a agradar Jesus e aos seus discípulos. Na cabeça de Marta, vamos tentar entrar na cabeça dela e de Maria, ou melhor, na cabeça de Marta, tentar entrar na cabeça dela, que é o grande desafio de todo mundo que ensina a Bíblia, é tentar perceber através dos olhos do autor o que ele estava tentando passar para a gente, E quando a gente olha para Marta, parece que ela pensa o seguinte: Maria deve me ajudar. Ela deve me ajudar. Enquanto eu debulho as espigas, ela aquece o forno. Enquanto eu preparo a bebida, ela assa os pães. Enquanto eu faço isso, ela faz aquilo. Por quê? Porque o mestre está na minha casa e ele precisa ser assistido da melhor forma. São duas realidades que todo crente sincero tem que lidar com elas. Essas duas realidades. Existe uma tensão entre a gente cumprir determinados ritos religiosos e a ansiedade ao mesmo tempo de agradar a Deus. Eu tenho que fazer algumas coisas porque a minha religião diz isso. Eu não uso esses termos, essas palavras, mas a minha prática mostra isso. E por outro lado,
Eu quero agradar a Deus. Embora as histórias sejam bem distintas, a intenção tanto dos religiosos, né, sacerdote e levita, bem como a intenção de Marta, são em alguma medida semelhantes. Querem agradar a Deus, ou pela religião, ou pela preocupação e ansiedade. E do ponto de vista de Jesus, no caso dos dois religiosos, né, deixa claro o seguinte, e aí eu fiquei orando, falando, será que eu devo falar isso ou não? Mas as escrituras me autorizam a dizer o que eu vou dizer agora. O que fica claro para nós, né? No caso dos religiosos, Jesus deixa claro o seguinte, que o excesso de justiça não é divino. O excesso de justiça não é divino. Existe um texto em Eclesiastes que diz, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Ou seja, a gente acaba distanciando as pessoas de Deus, e nós mesmos nos distanciamos das pessoas quando a gente se acha justo demais.